Eu sou Andréia Lobo, membro e coordenadora do Departamento de Criança, Adolescente, Casal e Família do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Goiânia, GEP Goiânia. E venho aqui a convite da Associação de Psicopedagogia, Seção Goiás, para falar sobre o isolamento da criança em tempos de pandemia. Antes de falar sobre isso, é importante eu fazer uma introdução sobre dois aspectos interessantes que nós estamos vivendo. Primeiro é sobre convivência. Convivência 24 horas, coisa que nós não estávamos acostumados a fazer. Todos tinham seus trabalhos, as crianças tinham suas atividades e encontravam-se em horas do almoço ou no jantar, mas em horas mais específicas. Hoje não. E claro que conviver traz muitas consequências, como uma delas é enxergar, ver aquilo que nós não víamos no outro. Aquilo que nós víamos, mas como saíamos, então não tínhamos que conviver. Então eu acho que isso está trazendo para os pais e para as crianças uma noção de quem eles são, como é que eles são, do que eles gostam, coisas que a gente não estava acostumada. Isso traz uma coisa boa, mas também traz coisas muito ruins, porque nem sempre aquilo que eu estou vendo e que estou enxergando, tanto nos outros quanto em mim, era aquilo que eu gostaria de estar enxergando. Então a lupa cresce, e isso é importante a gente ter essa noção. Tanto que 30% dos casamentos que foram falados no cartório estão em processo de separação nesses momentos de pandemia. Violência doméstica aumentou, violência contra a criança também aumentou, então são dados estatísticos, isso são fatos. Assim, mas também traz outras questões de convivência muito boa, né? De poder estar aproximando mais de uma forma mais quantitativa e quem sabe, se você tiver mais tolerância, paciência e perseverança, né, de forma mais qualitativa. Uma outra questão que eu venho percebendo com relação a esta pandemia é com relação aos afetos, né? Porque vários sentimentos, várias emoções surgem durante essa convivência. Então é importante vocês, enquanto pais, reconhecerem isso. Reconhecer que vocês estão irritados, reconhecer que vocês estão nervosos, reconhecer que vocês estão tristes, reconhecerem que vocês estão mais agitados, porque tudo isso, gente, passa para os nossos filhos. Não tem jeito. Nós somos o espelho deles. E aí, às vezes, a gente não entende por que eles estão fazendo isso, mas se você parar para pensar, será que você também não está fazendo isso com você? Né? Não está mais na hora daquele automatismo, mas ao mesmo tempo acaba tendo que acontecer para as coisas da casa, por exemplo, acontecer. Então, fica atento, muito atento a essas questões dos afetos e das emoções, tá bom? Bom, agora com relação a esse momento, né, das crianças em isolamento. Bom, eu tenho conversado com vários pais e tenho visto de diferentes faixas etárias, desde crianças pequenas até adolescência. Para nenhum tá fácil. Se para a criança é difícil, para os pais que têm crianças pequenas é difícil, para os adolescentes, para os pais de adolescentes também está difícil. Mas também, gente, está difícil para eles. Então eu acho que eles estão vivendo perdas, eles estão vivendo lutos, eles estão vivendo perdas de escolas, eles estão vivendo perdas de colegas, da vida social, do clube, das atividades, eles estão vivendo perdas familiares, então isso não está fácil, né? É um luto que tem que ser elaborado, né? E que tem que ser conversado o tempo todo com eles. Porque como é que eles vão manifestar tudo isso? Às vezes com agitação, às vezes se isolando e se deprimindo, né? Então, temos que entender que este é um momento de exceção. E sendo um momento de exceção, nós temos que olhar de forma diferente. Então, tem crianças que estão reagindo de formas mais isoladas, mais quietas e estão entrando nos jogos online, né? Tem um jogo aí, Fortnite, que está sendo o jogo do momento para essas crianças. Agora, nesse jogo é o horário que elas têm para estar junto com os colegas. Então, é um meio de socialização deles.
né? Então, essa pandemia vem acelerando um processo de algumas coisas que poderiam acontecer e que agora, né, ele vai acontecer de uma forma mais rápida. Uma outra coisa, né, que nós temos visto é essas crianças não quererem estudar nas plataformas online. Isso está sendo muito difícil. Então, eu acho que os pais têm que ter muita tolerância, porque não é fácil você ficar das 8 horas, ou sei lá, das 7 até meio-dia na frente do computador. Tem dia que é possível, tem dia que não é possível, então nós temos que ter também um cuidado com isso, né? E a outra questão são os pais nervosos com as crianças e elas ficam cada vez mais nervosas. E vocês são os adultos dessa história. Então, o que fazer diante dessa situação? Organizar o tempo delas. Nós somos os adultos e nós temos o direito e o dever de estar organizando e colocar, não uma rotina, porque a rotina às vezes ela fica de uma forma muito rígida, mas organizar o tempo. Hora de acordar, hora de ir para a escola online, hora de almoço, hora de descansar, hora de fazer a tarefa, depois é hora de... A hora do tempo, o ócio. Eu venho falando isso há muito tempo, a importância do ócio, né? A importância de não ter nada que fazer. Vai pro seu quarto, meu filho, lá dá umas canetinhas, um papel, um livro, uma argila, alguma coisa para que elas possam criar. A nossa criança está precisando de criar, né? Então, é importante ter esse tempo. E a hora do jogo, se quiser. 1 hora, 2 horas, e dividir isso. Mas não deixar isso o tempo todo, porque isso vai trazer consequências na mente dessas crianças. Não tem jeito, né? Uma criança que fica 24 horas na frente do computador, ela acaba ficando super estimulada. E é um mito achar que eu tenho que estimular a nossa criança, que essa criança ela precisa de muito estímulo para poder desenvolver. Não, ela precisa de ter o tempo certo para desenvolver as coisas na hora certa. Importante também é incluí-las nas coisas. E vocês incluírem nos jogos, por exemplo. E incluí-las e se incluir, né? Tanto nos jogos das crianças, o que é isso que vocês estão vendo, o que é isso que vocês estão jogando. Me fala um pouquinho disso, né? Se incluir. E também incluí-las, vamos fazer um bolo juntas, vamos fazer um brigadeiro, vamos contar histórias, olha que delícia, né? Eu conheço famílias que estão reunindo todos os dias à noite com a criança de 4, 7, 3 crianças em casa e os pais estão lendo Harry Potter para elas. E depois, na sexta-feira, eles fazem a sessão de cinema de Harry Potter. Olha que delícia, né? É um momento que acolhe a criança, é um momento que traz a criança para próximo, né? Então, eu acho que tem muita coisa para se fazer quando se tem essas 3 questões que eu falei que são importantes no desenvolvimento da criança e da família e do casal. Paciência, perseverança e tolerância, né? Paciência de que uma hora isso vai passar. Paciência com a incerteza, porque nós estamos vivendo momentos incertos. Perseverança para que cada dia você perseverar naquilo que você acredita, mas para você acreditar em alguma coisa, você tem que ter noção dela. Eu acho que quando a gente tem um bate-papo desse, é uma forma de ter noção do que é importante, do que não é. E tolerar, né? Porque quem não tolera não dá conta da vida. Que a vida, nós precisamos da tolerância. Tolerar a vida é tolerar as coisas do dia a dia, né? Então, eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha passado para vocês, eu contribuído de alguma forma para ampliar um pouquinho, né, esse momento difícil que eu sei que vai passar, tá bom? Obrigada e um beijo a todas.